Então, beleza. Vamos ver se começar. Minha máquina está meio esquisita, qualquer coisa eu desativo minha câmera. Mas vamos lá. Falar de caminhos e far lanes, que é um pouco além do que o Gamazzi falou na última, que é a parte de lanes, dá uma incrementada na funcionalidade disso, além de outras possibilidades. Então, o que é um caminho? É uma sequência de segmentos conectados, com rota possível, sem nenhuma proibição, nenhuma restrição, nem nada. Tipo, tem um caminho livre. E ela é focada para a parte de instruções, para mudar o jeito que as instruções são exibidas para o motorista. Então, não tem aquela parte igual caixa de junção, você pode limitar certas rotas, ter um controle sobre isso. O caminho é só para a parte de instrução mesmo. Para visualizar, tem a camadinha de caminhos, e daí é só selecionar ali na parte de via, e daí vai aparecer como essa bolinha azul com uma setinha. Daí, quando você clica esse segmento, já aparece os caminhos que foram criados a partir desse segmento. Daí, a comparação de caminho com caixa de junção, aquilo lá que eu tinha falado, né? Que tanto caixa de junção que permite controlar as instruções que são dadas e navegação por faixa que não está no segmento imediatamente próximo. Você pode colocar faixa de navegação para segmento mais distante. Isso você consegue fazer tanto com o caminho quanto caixa de junção. Aí as diferenças, né? O caminho não afeta roteamento, ele pode ser isso aqui agrupado, você pode fazer um caminho dentro do outro, e você não fica com aquela restrição, que quando você tem caixa de junção, fica tudo travado ali, quando você quer mexer alguma coisa dentro, você tem que apagar a caixa de junção, fazer o que tem que fazer, criar outra caixa de junção, reconfigurar tudo. Então, é outra vantagem que, se for só para dar instrução para o usuário, você usa caminho que você não vai ter esse problema. Daí, para você criar um caminho, quando ele é um caminho curto, que é a maioria das vezes, na verdade, você clica no primeiro segmento, segura o Ctrl, daí ele vai desenhar um caminho que ele acha ótimo, e daí você clica nesse íconezinho que aparece aqui, ele vai criar um caminho para essa rota, para esse caminho, porque quando tiver mais para frente eu vou falar, quando tiver mais de uma opção, você pode selecionar qual opção que ele vai dar qual que é o caminho que ele vai traçar. Mais para frente eu acho que vai ter. E essa parte de segurar e apertar o Ctrl é só para 5 segmentos. Se for mais do que isso, tem que ir clicando, selecionar tudo, e ainda vai aparecer essa caixinha aqui bonitinha para vocês selecionarem e criarem o caminho. Aqui que eu estou falando, né? Caminhos maiores que 5 segmentos. Você vai clicando com o Ctrl apertado cada segmento, ou segurar o Alt, clica no primeiro segmento, segura o Alt e ele vai também procurar um caminho que ele acha mais adequado para aquilo lá. Essa parte de alternar rota. Quando tem mais de uma possibilidade para aquele do segmento 1 para o segmento 2, ele vai mostrar as opções de qual rota vai ser dada aquelas instruções. O caminho só vai dar instruções para uma única rota. Então, é a que você você vai escolher. Você vai apertando aqui, alternando rota, que vai aparecer o número aqui de rotas possíveis, nesse caso aqui do exemplo foram 2, vai mudando, ele vai mostrando no mapa.
Aqui, ó, nesse caso aqui, tinha 5 rotas possíveis nesse exemplo que eu fiz, que era aquele tipo, ele podia ir por aqui. Essa aqui nem faz muito sentido, é só para exemplo mesmo. Eu criei um caminho desse segmento até esse segmento. Então, ele imediatamente já viu 5 rotas, que vem por aqui, por aqui, por aqui. Então, conforme você vai mudando, ele vai acendendo qual rota que é, qual é a rota possível, e você escolhe e salva. Daí ele vai ficar desenhadinho qual que é a rota que ele está valendo e a única rota para qual ele vai dar instruções. Aqui uma possibilidade de você usar os caminhos. Você pode usar tanto para dar para instruções, por exemplo, quando você tem um retorno que não está desenhadinho num formato de 90 graus, você pode fazer um retorno fazendo o caminho do retorno. Ou então pode fazer para faixas. Aqui, por exemplo, ele coloca de acordo com a saída, qual faixa que você vai ter que ficar para pegar aquela via exatamente. Tem que ficar muito atento para todas as saídas possíveis. Aqui, por exemplo, o caminho começa daqui. Você mapear todas as saídas possíveis em todas as faixas aqui, senão não vai funcionar. Vai ficar aparecendo um ponto de exclamação na parte de faixa e ele não vai mostrar nenhuma faixa. Então, tem que ficar atento para estar preenchido todas as saídas possíveis. Inclusive, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tivesse feito o caminho para todos os lugares menos um deles, aqui, por exemplo, essa saída aqui que está acesa, se eu não tivesse feito esse caminho e mesmo assim tivesse preenchido tudo aqui, todas as saídas possíveis, ele não ia mostrar porque estava faltando uma possibilidade de caminho. Então, é uma coisa que tem que ficar atento também para funcionar com faixas distantes. Aqui um exemplo, né, que para quem vem logo antes do viaduto e quer sair lá na frente, tem que ficar nessas 2 faixas aqui. Só que tem 2 segmentos. Aqui é um segmento, aqui é outro segmento. Então, ele está no 3º segmento para vir para cá. E ainda tem que entrar nessa via, tem que... Aqui nem precisaria fazer todo esse caminho, porque vai ser a única opção. Mas, por exemplo, se tivesse uma opção de reto aqui, você pode desenhar exatamente o caminho que você quer que seja dada a instrução de faixa. Por exemplo, esse caminho que está aceso aqui é para quem quer passar por cima do viaduto e pegar a 23 de maio. Esse aqui, são essas 2 faixas. Então, ele fala para manter as 2, a segunda e a terceira faixa da direita para sair lá no viaduto. Porque, por exemplo, se você tivesse só a opção de não tivesse caminho, você teria ou mantém para a esquerda ou vai reto. Então, a pessoa não vai conseguir diferenciar dessa outra saída que vai no outro sentido. Então, é uma funcionalidade muito boa essa de conversão distante. De acordo com o caminho, você consegue instruir o motorista exatamente quais faixas ele deve ficar. E daí, quando que as instruções são exibidas? Lá na configuração das faixas distantes, vai aparecer esse botão de posição. Você pode deixar na opção padrão, ou você pode tanto puxar para o começo, logo no fim do segmento que está o início do caminho, ou lá na frente, onde vai ser a curva mesmo. Para as instruções, se você deixar na instrução padrão, daí tem um pouco de heurística do Waze. Quando tem menos de 50 metros, ele vai funcionar como um único cruzamento. Ele vai dar a instrução exatamente onde que é para fazer a curva. Então, por exemplo, quem vai virar à esquerda aqui, ele vai receber a instrução de faixa lá para aquela manobra, para a manobra de onde vai ter que ser feita. Mas isso só vale para menos de 50 metros e não pode ter faixa nesse outro segmento aqui. Toda essa configuração de faixa está sendo feita nesse primeiro segmento aqui do caminho. Se você coloca um caminho aqui,
ele já perde isso aí. Daí ele vai mostrar o caminho essa informação de caminho aqui nesse primeiro segmento, e aqui vai mostrar outra configuração de caminho que você desenhou também. Então, se você quiser que seja mostrada uma única configuração de caminho, você tem que deixar aqui livre de caminhos. Que geralmente é mais desejável, se não fica dando muita instrução. Mas isso aí é de caso a caso. Isso aqui é parecido com o que o Gamazzi falou para aqueles cruzamentos em o hash lá, a cerquinha lá, os cruzamentos padrão. Ele faz isso automaticamente quando você deixa aquela configuração de faixa certinho, o número de faixa de saída, o número de faixa aqui. Também é possível fazer sem caminho, mas aqui, por caminho, você pelo menos tem. Eu vejo que tem um controle maior, você não fica com tanto dependente da heurística do Waze. Mas dá para fazer dos dois jeitos, para menos de 50 metros. Se tiver mais de 50 metros esse segmento do meio, e daí ele vai separar, ou tiver as faixas configuradas igual eu falei, e daí ele vai dividir as instruções. Ele vai mostrar a instrução logo no primeiro segmento de faixas, ele vai mostrar como se fosse aqui, vai mostrar a instrução de exibir somente no caso, a curva para a esquerda, e vai falar um continue. E depois, lá na frente, ele vai falar um vire à esquerda de novo. Ele vai dividir em duas instruções. Esse é o modo padrão do Waze, ou menos que 50 metros, ou mais que 50 metros. Eu coloquei alguns outros exemplos aqui. Aqui, outro exemplo. Aqui tem menos de 50 metros e não tem faixa. A localização da instrução para quem vai virar à esquerda vai ser nesse ponto aqui. Se fosse mais de 50 metros, a instrução seria dada nesse ponto aqui. E se você tiver uma instrução de faixas nesse local, a instrução vai ser dada aqui, e depois ainda vai dar a instrução de faixas configuradas aqui. Daí tem aquela parte, isso que eu falei até agora, é se você deixa a parte padrão. Agora, se você quer puxar ou empurrar as instruções, você pode mexer nessa parte de posição, que é aquelas outras opções que tinha aqui. Então, aí você não tem mais o limite de 50 metros, você pode empurrar muito longe, para onde você quiser que seja dada a instrução. E se tiver alguma faixa, mesmo se você tiver configurado alguma faixa para aquele local, ele vai matar aquilo lá, ele vai forçar a sua instrução. Por exemplo, se você dá um empurrar a instrução, um push, esse aqui de baixo, naquele caso aqui, vamos voltar ali, aqui, ó, nesse caso aqui, se você dá um push, ele vai matar toda essa parte de instrução de faixa e vai ser dada a instrução aqui, como a mesma coisa que se fosse naquele caso de 100 faixas e um segmento menor que 50 metros. Aqui um exemplo, né, que ele configurou. Tem essa setinha para a esquerda é o puxar, é o pull. Então, quem vai reto recebe a instrução logo no começo do segmento. Agora, para quem vai virar lá na frente, já não está nessa imagem, foi colocado um push, empurrar, daí a instrução vai ser dada lá na frente. E com isso você tem o controle de onde vai ser dada a instrução exatamente, sem depender daquelas limitações de faixa de 50 metros. Aqui um outro caso de uso é meio esquisito, mas só para ilustrar uma possibilidade. Por exemplo, isso aqui é um mapa lá da Holanda, e não sei porque ele quis fazer assim, mas é uma possibilidade. A pessoa que está saindo nessa saída pode receber instruções específicas para ela. Por exemplo, estou saindo aqui e é importante que ela receba ou manter nas duas faixas da esquerda ou manter nas duas faixas da direita, por algum motivo. Eu faço um caminho que
que pega tanto essa saída para a esquerda quanto para a direita, e configuro as instruções diretamente. Mas aqui eu coloco um push, por quê? Porque daí eu posso também manter uma instrução diferente aqui de faixas para quem está vindo de outros segmentos. Aqui no caso só tem um, mas poderia ter vários segmentos que vai receber uma instrução diferente do que quem está vindo por esse segmento, usando o push, o empurrar a instrução. E por fim, para apagar um caminho, você seleciona o lugar que está com a setinha, de onde surgem os caminhos. Daí, lá vai aparecer todos os caminhos que você, passando o mouse em cima, vai acender qual que é a setinha correspondente. Daí você, basicamente, é só apertar no lixinho, ele vai excluir esse caminho. E é isso. Foi meio rápido, mas se não tiver dúvidas, manda, Domar. Fala, Guilherme. Então, eu queria só confirmar se tem uma situação que eu tive aqui, quando eu tenho um segmento que vai ser o início de um caminho distante, e ele faz parte de uma caixa de junção, ele não deixa criar o caminho distante. É isso mesmo? Você vai, se tiver caixa de junção, eu tenho que pegar e dividir esse segmento que vai fazer parte do caminho distante para ele ficar fora da caixa de junção. É isso mesmo? Depois você me mostra esse caso, porque quando mistura caixa de junção e caminho, ele vai... para falar a verdade, eu nunca fiz essa combinação dos dois. Eu geralmente uso um ou outro, porque os dois têm a mesma funcionalidade. Às vezes é melhor... Mas pensa assim, Guilherme, eu tenho uma caixa de disjunção que está no cruzamento anterior, que está resolvendo o retorno proibido em U lá. E daí esse segmento que está saindo da caixa de disjunção, ele vai ser o início de um caminho distante para frente. Entendeu? Certo. Ele tá com funções diferentes. A caixa de junção resolve um problema e o caminho distante resolve outro problema. Porém, o segmento desse caminho distante, ele estava na caixa de junção. A experiência que eu tive, eu não consegui colocar ele enquanto eu não dividisse ele para que ele fizesse em dois. Entendeu? Estranho. Na minha cabeça vai funcionar, mas depois você me manda, eu verifico. Beleza, é só para saber se eu fiz certo, se é uma limitação, entendeu? Ou tem outra saída. Tá? Depois eu mando para ti, tá? Beleza. Então, manda sim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uma coisa que eu não coloquei nesses slides aqui, uma possibilidade que também, porque o caminho não obrigatoriamente você precisa usar ele só para faixa. Por exemplo, você pode fazer um caminho, por exemplo, aqui, vamos supor que você tem um retorno aqui, uma possibilidade de fazer retorno, mas você vê que é meio inclinado o segmento, não vai dar certo na heurística. Você faz um caminho que dá toda essa volta aqui, e daí você coloca uma instrução de retorno. É um jeito de conseguir colocar uma instrução de retorno em segmento irregular sem ter que fazer uma caixa de junção. Deixa eu ver se eu acho um aqui rapidinho. Enquanto isso, pode mandar dúvida. Giba, Felipe aqui, beleza? Opa. É mais foi um caso aí que eu fiz um teste e eu vi que não dá certo. Por exemplo, usar Farlane para conversão difícil, né? Ele dá a opção no WME, né? Você configura o Farlane lá, ele deixa você selecionar, né, como uma conversão difícil aquela Farlane, mas aí depois ele, na hora que você salva, né, você vê que ele desaparece, né? Então ele não tem esse controle exatamente. de conversão. Tem que ser... Ele é só para instruir mesmo. Exatamente. Mas assim, aí tem que tomar cuidado só porque ele dá a opção, né? Então você às vezes acha que tá dando certo, mas na hora de salvar ele não funciona. É aí verdade. tem que ser JB mesmo. Quer ver? Olha esse caso aqui. Esse caso... Vou compartilhar. Achei aqui um caso. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo a imagem?
Aqui tem esse cruzamento aqui é torto, não dá para deixar 90 graus. Então, para fazer os retornos, eu crio o caminho daqui até aqui, e aqui nessa instrução eu coloco um retorne. Mesma coisa para o outro lado. Faço traço todo o caminho até aqui, e daí eu coloco a instrução de retorne. É um jeito de você conseguir controlar, fazer um retorno quando é irregular dessa forma, sem colocar a caixa de junção. Eu fico imaginando a pessoa não está nem vendo o outro lado da via, você recebe o retorno. Retorne para onde, Jesus Cristo? Imaginando a pessoa não está nem vendo o outro lado da via, você recebe o retorno. Ô, Guilherme, me tira uma dúvida aqui. No caminho não tem como proibir a conversão, não, né? Não, é só para instrução. É igual o Felipe falou agora. Ele pode até acende lá para colocar a conversão difícil, alguma coisa, mas na hora de deixar salvar, ele vai dar erro e não vai funcionar. Para fazer isso, tem que ser com caixa de junção, obrigatoriamente. Salvo, mas na hora de atualizar, ele volta. Então. Agora, Que eu ia fazer isso numa rotatória. Uma rotatória tem uma entrada antes para a direita. Aí você não precisa entrar na rotatória para entrar à direita, entendeu? Aí eu ia proibir da rotatória para a direita. Aí não dá certo. Não, aí é só com JB mesmo. Caixa de JB mesmo. Fala, André. tem restrição para o uso desse bicho? Então, a restrição é bem, tipo, acho que era 1 quilômetro, acho que era 1,5 km, 2 quilômetros, 16 segmentos, era bem. Eu nunca conseguia atingir o limite deles. É um limite bem grande disso aí. Então a pessoa tem que ser bem criativa mesmo, né? Para conseguir chegar nessa restrição, né? Precisa ser bem. O cara precisa querer. Eu ainda não precisei usar tão longe assim, 3 quilômetros de caminho. Nunca precisei. Qualquer editor consegue usar? 3 quilômetros de caminho. Falaram para mim agora, eu achava que era nível 5, mas parece que está liberado por nível 4, de acordo com o que o Chinelo falou. Nível 4 mesmo. Nível 4, isso. Mas parece que está liberado Para não mentir, na minha vida toda, acho que só usei esse negócio umas 6 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Nível 4, isso. Não, mas é bacana. Principalmente quando o trânsito caótico igual São Paulo tem bastante oportunidade de usar. É bacana. Não, e assim, normalmente só são em locais mais complicados mesmo. E aí, como Salvador não tem muito local complicado, umas 5, 6 vezes. É bacana. Não, e assim, normalmente só são em locais mais Você pode antecipar para a pessoa. Eu já usei, complicado, por exemplo, a pessoa está chegando num cruzamento, num trevo, e tem, sei lá, 4, 5 faixas. Ele vai pegar a saída, só que se eu colocar ele para seguir em frente por todas as faixas, ele não vai conseguir pegar. Então eu coloco para ele, fica nessa faixa, porque você vai sair lá na frente. É uma coisa que dá para fazer quando tem muita faixa, para o cara não se perder. Show. Fala, na frente. É uma coisa que dá para fazer quando tem muita faixa, para o cara não se perder. Opa! Então me desculpa desde já se for uma dúvida que já foi falada antes, né? Que hoje eu cheguei 10 minutos atrasado. Mas a dúvida é a seguinte: esses caminhos aí, eles sobrepõem qualquer algoritmo do Waze na hora de traçar uma rota, traçar um destino? Como assim você... A gente define um destino, o Waze traça uma rota. Mas se houver uma Farlane aí no meio, ele vai priorizar a Farlane sobre a rota que o... Não. A parte do cálculo de rotas é independente. Ele só usa mesmo para a parte de instrução, para a parte de exibir. Não afeta nada roteamento. A única coisa que afeta roteamento é a caixa de junção e as instruções das proibições e restrições normais do mapa mesmo. Tá ok. Alguém mais? Então é isso, gente. Obrigadão. Acho que tem mais apresentação agora. Sim, tá ouvindo bem, Léo.
Ouvindo bem, a gente tá ouvindo, mas você tá com a cara de sono, uma voz de sono, viu? Sim. Sim, tá ouvindo bem, Léo. Ouvindo bem, a gente tá ouvindo. Foi pra balada, com a cara de sono, uma voz de sono, viu? Rapaz, vai ter um negócio com o pessoal de Portugal. Alguém vai participar aqui? Ouvindo bem, a gente tá ouvindo. Foi pra balada. Era 11h30, A primeira era 10h30. Rapaz, vai ter um negócio com o pessoal de Portugal. Alguém vai participar aqui? Ouvindo bem, a gente tá ouvindo. Foi pra balada. Era 11h30, A primeira era 10h30. Rapaz, vai ter um negócio com o pessoal de Portugal. Alguém vai participar aqui? Ouvindo bem, a gente tá ouvindo. Foi pra balada. Era 11h30, A primeira era 10h30. Rapaz, vai ter um negócio com o pessoal de Portugal. Buenas, Daniel aqui. Esse de Portugal vai ser no mesmo link aqui? Não, vai ser outro. Não, é um link separado. Daniel aqui. Outro Esse link. de Portugal vai ser no mesmo. Pessoal, só aproveitar aqui, bom dia, né? Esses casos mais complexos, a gente vai ter, bem provável, lá uma mesa redonda falando sobre isso, tá? Então, quem for participar do Encontro Mega, então, podemos pegar alguns casos e testar na hora, tá? Eu não recordo se o Gil tá confirmado, se ele vai vir, mas se não for, vem uma outra pessoa também que entende bacana, né? Muito sobre essa problemática, tá? Essa questão, se impacta roteamento ou instruções, tá, Guiba? É bom a gente depois fazer algum teste, porque, assim, o conceito da Farlanes, né? Então, foi uma vez que eu não consigo atingir pela a caixa de junção, eu iria pela questão também de utilizar caminhos, tá? Acho que vocês devem recordar até uma apresentação do Gui, um videozinho que ele fez a algum local do mundo aí, tá? E a gente só precisaria pegar casos a casos, tá? Porque há casos que, por exemplo, um deles que ele mostrou que impactaria sim o roteamento. Imagine, eu utilizei todas as ferramentas possíveis, mas eu não tive sucesso. Eu iria pela construção lá do caminho, tá bom? Posso até pegar um aqui que ele compartilhou na apresentação do Global, que vai muito bem nesse contexto aí, tá? Melhora muito o campo das instruções, mas é bom só se atentar a isso aí. Quanto à questão de nível, a gente tem a possibilidade, eu já falei isso em outra apresentação, né? De dividir nos ambientes. Então, se, por exemplo, no produção, a gente pode deixar um determinado nível, e no ambiente de beta, a gente pode deixar um nível mais baixo, porque normalmente são pessoas que já têm uma certa confiança nesse contexto aí, tá? Então dá pra gente baixar mais um pouquinho, beleza? Rapaz, bom é fazer mudança em produção, caralho. Negócio de testar antes. Tem alguns casos que você pode desenhar um caminho meio doido, mas para ir acertando as instruções. Agora, de limitar roteamento, é curioso. Eu nunca vi, mas é uma coisa que me interessa se tiver esse caso mesmo de uso. Esse daí que eu comentei contigo, Guilherme, foi um caso que eu testei até com o Eduardo ali, né? Que a gente tem uma faixa, né, totalmente à esquerda, que tem que atravessar 4 faixas para virar, tipo assim, coisa de menos de 50 metros, né? Então é uma conversão bem complicada. A gente tentou fazer com o Farlanes, aí realmente não deu certo, né? A gente viu que ele não priorizava nenhum, nada. E aí, então, teve que partir para JB mesmo, apesar dos problemas, mas não tinha outra solução aí, sem ser JB. Esse caso foi interessante. É uma via que tem aqui em São José dos Campos. A pessoa sai de uma rua e para virar na outra tem praticamente atravessar quase 90 graus uma pista que tem 3 faixas. Aí sai, tem que ir parando 3, 4 faixas de carros, entendeu? Então é bem complicado. Aí eu pedi ajuda do amigo aí, ele ajudou a resolver. É isso aí. Com o JB a gente tá fazendo teste aí. Vamos ver, vamos acompanhando aí, Eduardo. Vamos ver aqui como é que fica. Beleza, te agradeço aí. Ô, Leandro, você tem a agenda completa aí para mim? Eu tô já meio perdido de algumas apresentações. Não sei se eu perdi alguma coisa que seria de interessante. Eu até esqueci. Se quiser onde que tá a agenda completa. Só para dar uma conferida. Vou mandar o link aí, peraí. Mandei o link da postagem. Valeu, obrigado.
Também é só ir lá direto também lá no YouTube, que tá gravado aqui. Tudo tem lá. tem o YouTube da comunidade também lá. Vou mandar o link também. Manda aí. É perguntar.